Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal. Hoje mais um ranqueando e hoje mais um ranqueando de singles e hoje mais uma artista brasileira. Fizemos da Pablo Vittar esse ano e hoje vamos fazer da Ludmilla. Tá? Me deu vontade de fazer e vamos fazer hoje. Não vou contar os álbuns de pagode, né? O Numanice, 3 versões que teve, não vou contar, só os álbuns de estúdio mesmo, vamos dizer assim, né? Projetos paralelos não vou contar. E é isso, se gostarem do vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. É isso, e vamos para o vídeo. Bom, vamos começar o vídeo, né, com a primeira música do primeiro álbum de estúdio da Ludmilla, né, que antes ela era MC Beyoncé, daí ela virou Ludmilla e começamos a jornada de Dona Ludmilla, né. A primeira música foi Sem Querer, tá? Que é uma música bem pop, bem cara, anos 2013, 14, né? Bem na vibe que a Anitta tava lançando na época, né? E essa música é bem gostosinha e tal. Eu boto ela aqui no ok. Acho boa, assim, mas nada demais. Acho que dos singles desse primeiro álbum é a que eu menos tenho memórias com ela. E é que também eu acho mais generiquinha de todas, sabe? Eu acho que a Ludmilla trazia muita personalidade na época dela, né? Que diferenciava ela de outras artistas. E nessa música é que eu menos vejo personalidade. Então eu boto ela aqui no ok, mas ela tem uma melodia bem catchy. Sem querer. É bem boa essa música, mas boto ela aqui no ok. Só gosto da música. E agora vamos para a segunda música desse álbum, que foi a faixa título, né? Hoje. Que hoje é maravilhosa, né, gente? Fica aqui no muito boa. Esqueci da melodia da música. Hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Hoje eu tenho uma proposta. Essa música é muito boa, gente. Foi muito hit na época. Foi o primeiro hit mesmo da Ludmilla, né? Que fez ela ficar conhecida no Brasil inteiro. Essa música é muito boa, muito catchy. O clipe também muito divertido. Gosto bastante dessa música. Fica aqui no muito boa. E a terceira música desse álbum foi Te Ensinei Certinho. Nossa, eu lembro bastante dessa música. Acho que de todos os singles é a mais memorável pra mim. Te ensinei certinho, te ensinei certinho. Hoje tu fica. Te ensinei certinho. Essa aqui o refrão é mais grudento na minha cabeça, é o refrão que mais fica na minha cabeça. Mas entre os singles também não é mais memorável pra mim. Então eu boto ela aqui no ok. Gosto da música. Gosto até mais que Sem Querer, mas não gosto tanto quanto hoje, então fica aqui no meio do caminho, sabe? É isso. Agora vamos para o quarto single dessa era de estreia. Teve bastante single, né? Agradeço. Que é a baladinha, né? Como é que é o nome da música? A baladinha Não Quero Mais, tá? Quem lembra dessa baladinha até foi meio criticada na época e tudo. Não sou uma grande fã dessa música. Tipo, eu aprecio, tipo, tem uma músicas agitadas e uma baladinha como um single. Aprecio isso nessa diversidade. Mas não sei, é uma música que nunca fui super apaixonada por ela. Mas eu gosto da música, então eu boto ela aqui no Really Don't Care, ok. Eu acho que vou botar no Really Don't Care, porque realmente é uma música que eu não me pego super ouvindo ou super cantando e tal. Não foi uma música muito memorável pra mim. Então eu boto ela aqui. Mas eu não deleto essa música. Eu gosto dela, só não o tanto que eu gosto das outras. E o último single dessa era foi 24 horas por dia. Essa música é muito boa também. Maravilhosa. Talvez fosse até que parada cardíaca, porque eu amo a letra dessa música. Eu não sei. Me marcou muito na época, gente. Eu amava ouvir essa música e a coreografia e a letra. Nossa, as referências, tipo, ela falando de Facebook, ela falando um monte de coisa que ficou super ultrapassado, né? Muito coisa da época, né? 2014. Mas eu amo essa música. Ela não vai lá em cima, né? Obviamente, mas. Ah, não sei. Ao longo do vídeo a gente vai vendo, né? Mas eu gosto muito dessa música. Tenho uma memória afetiva muito forte com essa música. E agora vamos para a segunda era de Dona Ludmilla, que é o álbum A Danada Sou Eu, né? E o primeiro single dessa era foi Bom. Hum, lembra essa música? Como é que é uma taça de Chandon, um calor no edredom, você tirando meu batom é bom, bom, bom,
tentando lembrar da melodia. Essa música é muito boa, muito bom. Eu gosto bastante dessa música. Eu dei uma saturada dela com o tempo, não escuto tanto ela quanto eu escutava antigamente, mas eu gosto bastante dessa música. Acho também. Acho que vou botar aqui no muito boa também. Vou botar. Gosto bastante. O segundo single foi a faixa título, né? Que não é faixa título, mas, tipo, é a música que leva o título do álbum, que é a música Sou Eu. A danada sou eu. Gosto bastante dessa música, não é tão boa quanto Bom, mas é muito boa, é muito bom. Gosto bastante, boto aqui. Eu gosto bastante dessa música. Gosto. Terceiro single foi Cheguei. Cheguei. Cheguei quebrando o bagunção da zorra toda. Essa música foi muito grande na época, muito grande, gente. Muito hit. E ela é muito boa. Eu adoro o clipe com referências a Meninas Malvadas, né? Ludmilla, antes de Ariana Grande, estava fazendo referência a Meninas Malvadas. Essa música é muito boa, gente, muito maravilhosa. Foi antes, né? Esse álbum é de quando? Eu não lembro agora. Foi antes, o álbum é de 2016. Então, ó, Ludmilla, antes de Ariana Grande, tava fazendo referência a Meninas Malvadas. Eu adoro essa música, muito boa. É outra também que eu saturei bastante, né, de tanto que tocou. Mas eu acho ela muito boa, uma ótima música, então fica aqui no muito boa. Vai ter muita música no muito boa, já tô me preparando mentalmente pra isso. Vamos lá. Agora, o último single desse álbum foi Tipo Crazy, que tem parceria com Jeremiah. Quem lembra dessa música, gente? Eu amava essa música, amava. Acho muito injustiçada, inclusive. É uma música que mistura muito bem a vibe da Ludmilla, a vibe Brasil, com uma coisa mais internacional. Acho essa música muito foda. Se fosse lançada pela Rihanna, por exemplo, acho que ia bombar horrores. É uma música muito boa mesmo. Gosto do clipe e tudo. Merecia mais essa música. Injustiçada. Talvez até botasse ela aqui, ó. Será? Acho que vou botar aqui por enquanto. Eu gosto muito dessa música, acho muito injustiçada. Agora vamos para os singles do álbum Hello Mundo, tá? Que teve o Hello Mundo ao vivo e teve o Hello Mundo álbum mesmo, né? Com 11 faixas por aí. Por isso que eu trouxe as músicas desse álbum pra cá, tá? Porque é um álbum de estúdio mesmo. E a música que abriu esse álbum de estúdio foi Favela Chegou, que tem parceria com a Anitta. De falar que eu gosto dessa música, gostei muito mais na época, né? Com o tempo ela envelheceu. Não envelheceu mal, mas tipo, eu saturei um pouco dela, de tanto que tocou e tanto que as duas performam essa música. Mas eu nunca achei ela o suprassumo da música, sabe? Tipo, uma parceria entre Anitta e Ludmilla, eu achei que é uma música muito aquém do que eu acho que elas poderiam entregar. É uma música pra dançar, pra ser hit, funk, tudo, funk com pop, uma mistura de funk com pop. Mas eu acho que podia ser mais, sabe? Eu acho meio preguiçosa a música, né? Eu descendo pau na música, mas por exemplo, os versos, a Ludmilla canta os versos, daí quando vem a Anitta, canta os mesmos versos da Ludmilla. Eu acho isso muito preguiçoso, mas isso é um problema do pop BR no geral. Tipo, eles não se esforçam muito, eles fazem um refrão e os versos é qualquer coisa, só pra dar um minuto de música. Eu fico chateada com isso, mas a música é boa, é muito boa. Ela é muito viciante. Favela chegou, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás. Não sei. Eu acho que vou botar aqui embaixo. Vou botar no ok, porque eu saturei bastante. Eu acho ela bem aquém do que as duas poderiam entregar. A outra parceria delas, Onda Diferente, eu acho melhor. Não acho tão melhor, mas acho melhor que Favela Chegou. Então eu vou botar aqui no ok. Vou ser polêmica, tá? E é um clipe ao vivo também, é bem decepcionante. O segundo single foi Flash. Ninguém lembra de Flash, né? Mas eu amo essa música também. Eu gosto muito da performance dessa música no Multishow, no prêmio Multishow. E eu gosto muito da letra dessa música. Muita gente vai achar boba essa letra, mas tipo, ela dizendo: ai, quanto mais a sua inveja aumenta, mais a minha bunda cresce. Ai, desculpa, eu acho isso icônico, eu sinto falta dessa Ludmilla meio escrachada. Pra mim, esse era o diferencial da Ludmilla, essas letras escrachadas, sabe? Meio que textão de Facebook. Eu sinto falta, desculpa. Aprecio muito a evolução que ela teve ao longo dos anos, mas eu sinto falta dessa fase dela com as letras. Nossa, eu acabei de falar como um português, né? Fase dela.
Ai, gente, tá. Flash eu boto aqui no muito boa. Eu adoro essa música, acho injustiçada, acho que merecia mais. Merecia mais. Terceiro single desse álbum foi Invocada, que é parceria com Léo Santana. É uma música bem axé, Bahia. Eu amo essa música, amo. Ela me marcou muito no BBB 20, que tocava muito essa música e, né, fazia coreografia nas festas e tudo. Vocês entenderam, né? Eu de casa assistindo, fazia as coreografias aqui em casa enquanto eu tava tocando a música na festa, né? Então me marcou muito, eu acho essa música muito nostálgica, sabe? Lembra. É realmente uma música muito baiana, sabe? Coreografia. Estimadinho, né? Na boquinha, né? Empinando a bunda, subo com a mão no cabelo. Eu sei toda a coreografia, eu amo essa música e também acho que merecia mais. Então, boto. Se ela fosse lançada nos anos 2000 e tal, que é o auge do axé, ela seria um puta hit, né? Então, boto ela aqui no muito boa. Eu acho que vai ter muita música aqui no muito boa, gente. Não sei se vai caber tudo. Agora vamos para a última música do álbum Hello Mundo, que foi a parceria com o João em A Boba Fui Eu. E essa música, botar aqui facilmente, Really Don't Care, realmente não gosto muito dessa música, não tenho grandes memórias com ela, então boto aqui, tá? Mas foi aqui que eu conheci o João, né? Que é a primeira vez que eu vi o nome dele e tal. Nunca tinha ouvido falar dele, daí eu ouvi aqui com a parceria com a Ludmilla. Mas boto aqui no We Don't Care, tá? E agora vamos dar um pulo, né? Que depois disso teve álbum, vários álbuns de pagode, e tudo, né? Respeito ela ter trazido, mas não me agrada muito. Mas, né, o primeiro álbum dela depois de toda essa fase pagodeira, que foi o Vilã. E o primeiro single desse álbum, né, mais ou menos, foi Socadona, que foi muito hit pra ela na época. Essa música eu boto aqui, tá? Eu gosto da música, eu gosto da vibe que ela trouxe, mas eu acho ela bem repetitiva, o refrão e tudo. E tocou demais, né? Saturou muito rápido. Tipo, na época mesmo eu já saturei dessa música. Então, realmente, nunca foi minha música favorita da Ludmilla, então eu boto ela aqui no ok. Gosto da música, acho um bom single, mas é isso. Agora vamos para o primeiro single oficial do álbum mesmo, né? Que Socadona entrou depois no álbum, mas o primeiro single mesmo, com o álbum anunciado e capa, foi Sou Má, tá? Que tem participação de Tasha e Tracy. Eu amo essa música, gente. Eu amo essa música. Foi essa música que me fez ter vontade de fazer um ranqueando singles da Ludmilla. Eu acho essa música foda e eu boto ela aqui no Parada Cardíaca. É uma música que, concordo, ela tem uma base que é muito semelhante a muitas músicas de rap americanas, né? Essa coisa do piano grave e tudo. E o clipe faz várias referências, né, com Money da Cardi B, com Rihanna e tudo. Mas eu acho essa música muito boa, gente. É o que eu queria mais ver aqui no pop brasileiro, sabe? A gente misturar o nosso jeitinho brasileiro com a música internacional, sabe? Eu queria ver mais disso e pra mim a Ludmilla trouxe magistralmente nessa música. Pra mim essa música é perfeita, eu adoro tudo que envolve essa música, o clipe é divertidíssimo e pra mim essa música merecia muito mais, muito mais ser hit. As pessoas vão falar, ai, a letra é muito boba. Mas, gente, se você for ver as letras das músicas em inglês, também são uma coisa, não são nada profunda, nada fenomenal, gente. Então, realmente, essa música merecia muito mais atenção, muito mais hit e tudo mais. Mas realmente é um som que no Brasil não rola, né? Não rola. A não ser que seja gringo, as pessoas não ouvem, né? Então, defendo muito essa música, pra mim é um dos melhores singles que eu já ouvi da Ludmilla. E aqui, sim, eu vi a evolução dela como artista. Eu fiquei, nossa, a gente vem de um 24 horas por dia pra Soulmar, tipo, eu achei uma puta evolução. E os versos da Tasha e da Tracy, maravilhosos. Ai, eu sou uma deusa e quem não concorda é ateu. Né? Muito foda, gente. Isso devia ser clássico da música. É muito foda. Eu amo essa música. Amo e o clipe com referências ao filme Táxi da Gisele Bündchen. Ah, tudo muito perfeito nessa música. Essa música é perfeita e o povo brasileiro não merece a Ludmilla. Não merece essa música, não merece a Ludmilla. Porque eu vi comentários, né, das pessoas com essa música e realmente eu concordo. A Ludmilla, se ela fosse uma artista americana, ela seria muito mais elogiada e ovacionada aqui no Brasil do que ela realmente é. E é um fato, né?
Muitos artistas brasileiros eu concordo que se eles fossem gringos, eles seriam muito mais respeitados e aclamados e tudo, né? Brasileiro. Mas vamos lá, né? O segundo single desse álbum que saiu junto com Somar, né? Que foi Nasci Pra Vencer, que também é uma música muito boa. Ela musicalmente ela não é tão interessante pra mim, que ela cai numa coisa mais trap, lugar comum, mas o clipe é muito lindo e a mensagem também, eu vou botar minha bolinha pro lado. E a mensagem também, né, sobre a Ludmilla ser uma inspiração para várias meninas negras no Brasil e tudo, eu acho muito foda mesmo. Gosto muito dessa música, só não é um grande. Tipo, eu acho uma música de muita qualidade, mas não é uma música que eu mesma vou procurar pra ouvir tudo. No álbum, gosto de ouvir a música, mas não é um grande destaque meu, tá? E agora vamos lá. Né? Teve muitos singles juntos nessa era, foi bem confuso, né? Mas o terceiro single foi Solteiras Shake. Que é uma música boa, né? Traz uma mistura de funk com um flow mais trap, mais rap. Bem interessante a música, gosto. Mas merecia mais, né, gente? Não teve clipe, né? Mal foi divulgada, né? Então, um desperdício, né? De merecia mais essa música. Bota ela aqui no muito boa. Agora vamos para Senta e Levanta, quarto single do álbum, que também eu gosto, mas eu acho ela menos melhor que Solteira Chique. Então eu boto ela aqui no ok. Botei aonde a música? Ai, botei no lugar errado. Tá louca. Vou botar aqui no ok. Gosto da música, mas não é um grande amor meu, essa música. Tá? Ter escolhido outras músicas como single, tá? É... Ai, já me perdi nas contas, gente. Quanto? Ah, eu já me perdi. Mas o próximo single, né, foi Malvadona, que eu acho bem fraquinha. Olha, pra mim é um delete, eu não teria lançado como single. Não acho a música tão ruim, mas entre as músicas do álbum, realmente ter escolhido ela como single, eu achei um desperdício, né? E nem foi promovida direito, então achei desperdício, né? E nem uma música tão boa assim dentro do álbum. Dentro do álbum é uma das mais fracas e ainda virou single. Tipo, não. Então boto ela aqui no delete. O penúltimo single foi Eu Só Sinto Raiva, que é maravilhosa. Deixa eu arrumar aqui. Que é maravilhosa essa música, vai aqui no Muito Boa, quase um parada cardíaca, porque realmente essa música é maravilhosa. É uma baladona, meio diva pop, né? Eu só sinto raiva. Tipo, eu não vou cantar aqui, né, gente, porque eu não sei cantar. Mas. Não, até me afoguei. Porque, né, não tem os vocais da Ludmilla, mas essa música é perfeita, gente. É tudo que eu queria que a Ludmilla fizesse mais músicas mostrando a potência vocal dela. E essa música é fenomenal. E fiquei feliz que foi single, mas merecia mais, né? Merecia ter clipe, divulgação certinha e tudo. Mas gosto bastante dessa escolha de single. E o último single dessa era foi Brigas Demais, que eu também acho muito boa, tá? Uma coisa mais mid-tempo, R&B, tá? Gostei da escolha de single, mas me repetindo, merecia mais essa música, tá? Foi uma era que foi bem desperdiçada no geral. Eu acho um álbum muito bom, talvez o melhor da Ludmilla, pensando friamente, assim. Mas acho que foi muito mal aproveitado pelo público e pela Ludmilla. Merecia mais clipes, uma coisa grandiosa mesmo. E, sabe, e tem muito feat nesse álbum também, é uma coisa que me incomoda, mas merecia mais atenção do público e da própria Ludmilla, né, da gravadora dela e tudo, né. Às vezes eu sei que às vezes as coisas que acontecem nas eras não é culpa da artista, é culpa da gravadora, né, mas a gente fala Ludmilla, né, pra vocês entenderem, né, porque quem bota a cara pro jogo é a Ludmilla, né? Então a gente no final critica ela, né? Mas eu sei que tem muita coisa que é escolha de gravador e tudo mais. Mas vamos lá. Vamos agora para a era mais recente dela, a última era dela, que o nome do álbum é Fragmentos, tá? Eu falei desse álbum no meu Ranqueando Álbuns de 2025, se você quiser ver. E teve só 2 singles, ai, tristeza, que teve Paraíso, que eu gosto bastante dessa música, acho ela muito boa. Gosto muito do refrão dessa música. O refrão dessa música eu acho fenomenal. Ó, fica aqui, não tá nem aparecendo. Mas tá ali o Paraíso. Eu acho o refrão dessa música muito maravilhoso, sabe? O jeito, os vocais dela, a melodia da música, eu acho maravilhoso.
E o segundo single, e o único até o momento, né, vai que tem mais singles, mas acho difícil, que é Can Grow, que também eu acho maravilhosa. De novo, se tivesse sido lançada por uma gringa, essa música estaria, ó, bombando horrores. Tem participação da Vitória Monet, essa música é fenomenal também. Merecia muito mais atenção essa música. Acho até ela. Hum, Acho. Porra. Acho ela até melhor do que Paraíso, mas as duas pra mim são singles incríveis, maravilhosos, e esse álbum merecia mais, gente. A Ludmilla merecia mais atenção, né? Eu acho que às vezes as pessoas simplificam muito a Ludmilla, deixam ela muito, ah, é só pagode, é só isso e tal. Queria que o lado pop dela, sabe, fosse melhor apreciado e trabalhado, sabe? Eu sinto que às vezes tipo, ela quer lançar esse álbum pop, mas o público dela não quer consumir. Eu fico muito chateada porque a Ludmilla Pop é o que me apaixonei, né? É o que eu amo dela, então fico triste, né? Mas é isso, gente. Esse foi meu ranqueando. Só teve uma música que eu deletei, né? Falei que tem muita coisa na categoria muito boa, né? Acontece. E foi isso, tá? Esse foi meu ranqueando. Espero que tenham gostado. Deixa eu aumentar minha bolinha. Esse foi meu ranqueando. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilha com todo mundo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Você é fã da Ludmilla, ouve músicas dela. Vou deixar. Me afoguei. Vou deixar aqui na descrição o link da tier list dela pra vocês ouvirem. Ouvirem é ótimo, né? Pra vocês ranquearem também os singles dela. Talvez eu pudesse ter trazido os álbuns em pagode, mas é que era muita coisa, ia ficar um vídeo muito longo, muita coisa pra ranquear, então eu decidi simplificar mais, né? Mas comentem aqui embaixo se vocês gostam das músicas em pagode dela também. É isso, gente. Tá, eu perdi um. Sendo bem sincera, né? Esse vídeo vai sair em maio por aí. Sendo bem sincera, eu tô bem enxoxada com o canal. É, Não tô conseguindo gravar tantos vídeos assim, não tô com tanta energia pra gravar vídeo. Mas tô aqui, né? Tô gravando, tô com a cara e coragem. Não sei como é que vai ser esse ano pra mim. Então eu tô deixando uma frente bem grande de vídeos, né? Mas, assim, sendo bem sincera com vocês, não sei se vocês perceberam, né? Meus últimos vídeos eu tava bem desanimada, né, pra gravar, desmotivada. E é um desabafo que eu faço, realmente eu tô meio desmotivada. Não sei explicar o porquê, porque esse ano, sabe, esse começo de ano tá sendo um pouco meio xoxo pra mim. Não vou entrar muito em detalhes, mas tá sendo meio complicadinho emocionalmente falando. Mas tô aqui, né? Tô gravando os vídeos, tô tentando me manter forte pra gravar, né? Ainda tem os reacts, né, que eu tenho que gravar, então vamos ver se com os lançamentos de álbum eu começo a me animar mais e coisas da minha vida pessoal que talvez aconteçam, melhorem meu humor, mas eu tô bem xoxinha ultimamente. Mas é isso, né? Fiz um desabafão agora, né? Né? Mas pra vocês verem que eu tô gravando uma frente muito grande de vídeos, que eu tô gravando esse vídeo em janeiro e esse vídeo vai sair provavelmente em maio. Mas é isso, gente. Tô me estendendo muito. Beijão, tchau e até o próximo vídeo.